Salve, Garus! Essa é a Canção da Fênix e hoje a gente vai falar sobre a história de Lobisomem ao Apocalipse. Pra quem não conhece, Lobisomem é um jogo de RPG do World of Darkness, do cenário da White Wolf, e ele é um dos 5 principais jogos, junto com Vampiro, Mago, Wraith e Changeling. Meu nome é Ivo de Luna, Galiard Adrien dos Filhos de Gaia, e essa é a Canção da Fênix. Não há nada que os detenha quando a noite cai, e nem nada que os acalme quando a lua cheia sai. O objetivo da Canção da Fênix é falar sobre o cenário de Lobisomem Apocalipse, né? Falar sobre tribos, sobre as raças metamórficas, sobre detalhes sobre a Umbra, fetiches, todo tipo de coisa sobre o universo de Lobisomem. Só que antes da gente começar a falar sobre qualquer uma dessas coisas, é muito importante a gente conhecer a história dos Garus, como eles surgiram, como tudo aconteceu, como as coisas começaram e como elas se desenvolveram até hoje, né? Quando a gente tá à beira do apocalipse. A história, com certeza, ela pode ser contada de vários pontos de vista, né? A gente vai ter o ponto de vista de tribos diferentes, de raças metamórficas diferentes e até mesmo de outras criaturas sobrenaturais, que nem os vampiros, os magos, os changelings, né? Mas nesse vídeo aqui, a gente vai sempre estar focando no ponto de vista dos Garus sobre a história. Então, sempre quando os livros se contradizerem, porque às vezes isso acontece, né, no universo de World of Darkness, né? Os vampiros contam as coisas de um jeito, os lobisomens contam as coisas de outro, né? Uma tribo fala que as coisas foram assim, outra tribo fala que as coisas foram assado. Então, quando isso acontecer, eu vou tentar ser o mais neutro possível, né? E vou tentar dar a visão que me parece mais coerente dentro do ponto de vista dos lobisomens em si. A história dos metamorfos, ela pode ser dividida em 6 períodos barra eventos, né? Que são a origem dos metamorfos, o Impergium, a formação das tribos, a Guerra da Fúria, os Garus e o Novo Mundo e os tempos atuais. Esses períodos barra eventos aí, eles não são acontecimentos lineares. Algumas coisas acontecem em paralelo. Por exemplo, a formação das tribos, a maior parte das tribos, ela se forma durante o Impergium. Existem algumas coisas que impactam a formação da tribo, que elas acontecem durante a Guerra da Fúria, né? Então não são eventos lineares, mas a gente divide dessa forma para ficar mais fácil de falar sobre. Então, sem mais delongas, vamos começar logo com essa história que é isso mesmo. Bom, pessoal, vamos começar pelo começo, mas rapidinho também, porque essa é a história que todo mundo tá careca de saber, que é a primeira que a gente ouve falar quando a gente aprende lobisomem, né? Os Garus surgiram quando houve um desequilíbrio entre a tríade, entre as 3 forças que mantinham a criação, que são a Wilde, a Weaver e a Wyrm, né? Aí houve um desequilíbrio, né? A maior parte dos Garus acreditam que esse desequilíbrio veio da Wyrm. Alguns Garus acreditam que esse desequilíbrio veio da Weaver. E a Weaver acabou corrompendo, fazendo a Wyrm se desequilibrar. Mas tanto faz. O que acontece é que para restabelecer o equilíbrio, Gaia criou os Garus e os outros metamorfos. No começo dos tempos, a maioria dos Garus acreditavam que eles tinham sido os primeiros metamorfos a ser criados por Gaia e que eles eram os preferidos da mãe. E os outros metamorfos, dentro da visão dos Garus, eles existiam para cuidar de funções secundárias e que eles deviam ser subalternos dos lobisomens. E essa forma de pensar dos Garus acabou gerando vários problemas que, no fim das contas, acabou culminando com a Guerra da Fúria, né? Que foi a guerra dos Garus contra os outros metamorfos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Né? Só que assim, isso daí foi um erro muito sério, muito grande, né? Por causa disso, muitos Garus hoje em dia eles sentem vergonha, eles acham que foi errado o que foi feito, dos Garus terem lutado contra os metamorfos, mas até hoje ainda existem alguns Garus mais tradicionalistas que acham que estava certo, que os outros metamorfos têm que servir os Garus e tudo e tal, né? Tem lobisomem que é bastante estúpido, né? E isso é uma das características da raça mesmo. Só que a maior parte da sociedade Garu hoje não pensa dessa forma. A grande maioria das raças metamórficas, com exceção dos Garu, eles consideram que, na verdade, os irmãos mais velhos, os primeiros metamorfos, são os Gural, são os Homens-Urso. Os Mokolé
eles e algumas outras raças consideram que, na verdade, eles são os primeiros. Porque os homens lagartos têm aquele negócio da amnésia, que é a memória ancestral deles. Eles conseguem lembrar de coisas desde antes do surgimento do homem. Então, os mocolé, eles acreditam que eles são os primeiros. Já os droqueia, os homens tubarão, eles que acreditam que são os primeiros, porque eles são do oceano, eles são da água, né, de onde surgiu toda a vida. Então, eles se consideram os primeiros metamorfos. Mas, na real, isso daí tanto faz, né? Porque essa discussão de quem foi o primeiro já acarretou em muitos problemas, já um monte de gente morreu por causa dessa discussão besta, e por causa dela até hoje os metamorfos muitas vezes não trabalham juntos para prejuízo de todo mundo. Seja como for, Gaia criou os Garou para combater a Wyrm onde quer que eles estivessem e sempre que se proliferasse. No começo, a maior parte dos Garus, eles eram lupinos, eles nasciam como lobos, diferente de hoje, né? Que hoje a maior parte dos lobisomens são hominídeos. E como lobos, eles tinham uma mente mais primitiva, eles tinham estratégias mais simples, né? Uma forma mais selvagem de pensar, e eles tinham uma reverência muito grande às leis naturais. Isso ainda assim não demorou muito para que eles olhassem para a humanidade com a sua capacidade de manipular a natureza, criar fogo, desenvolver ferramentas e vissem a humanidade como agentes da Wyrm em potencial. Aí eles decidiram restringir todo o crescimento humano, né? Tinham que existir poucos humanos porque os humanos eles eram potencialmente perigosos. E esse período que os Garus eles oprimiram a humanidade é chamado de Impergium. Durante o Imperium, os humanos eles viviam confinados em pequenas aldeias. E aí se a população daqueles lugares crescesse demais, os lobisomens eles simplesmente chegavam lá e matavam todo mundo, né? Eles matavam os humanos até ter o número que eles achavam que fosse certo. Então imagina assim, você mora num lugar, né? Aí de repente vocês estão começando a prosperar, aí de repente chega um monte de monstro peludo lá e sai matando a porra toda, cara. O Império já era desse jeito, né? A humanidade vivia um reino de terror, né? Por causa dessa ação dos lobisomens. E esse medo, esse pavor, ele era tão profundo, tão grande, que ele chegou a afetar até mesmo o DNA humano. E é por isso que os seres humanos eles sofrem o delírio, que é uma reação que todo ser humano entra em choque quando vê um lobisomem na forma Crinos. E é por causa dessa época do Império. O negócio foi muito, muito profundo e durou muito tempo, né? Ninguém sabe exatamente quando ele começou, porque começou na pré-história, e também ninguém sabe exatamente quando ele terminou, mas isso durou... Ninguém sabe ao certo, mas foram pelo menos séculos, entendeu? Talvez milênios, o período do Império. O término do Império, ele tem uma ligação muito forte com o surgimento da tribo chamada Filhos de Gaia, né? Eles foram uma das tribos que mais lutou pelo fim do Império, convenceram outras tribos como os Peregrinos Silenciosos e as Fúrias Negras e os Portadores da Luz também a lutar, a agir contra o fim do Império, que eles achavam que aquela opressão já estava se tornando absurda. E é isso. E é por essa razão que os Filhos de Gaia, os efeitos do delírio deles nos humanos é bem menor do que das outras tribos. Mas a gente vai falar sobre isso quando a gente fizer um vídeo sobre os Filhos de Gaia, né? A gente conta com mais detalhes como que foi isso tudo. As tribos elas começaram a se formar durante o período do Império mesmo. Aí existem 3 teorias de como isso começou a acontecer. Alguns falam que as tribos elas começaram a surgir porque determinados Garus de uma região específica eles começavam a compartilhar laços sanguíneos e tradições. E aí eles defendiam aquele território e todo mundo pensava mais ou menos da mesma forma e tal. E aquilo gerava uma tribo. Existem outras teorias que dizem que, na verdade, as tribos elas foram escolhidas pelos totens para se tornarem aquela tribo específica. O totem definia o surgimento da tribo e não o território e os costumes, né? O totem escolhia determinado grupo de Garus e falaram: agora vocês são meus e vocês são tal tribo, né? E existe uma terceira teoria que liga as duas coisas. Dizem que as duas coisas elas acontecem em paralelo. Eu, particularmente, gosto de acreditar nessa terceira teoria. Eu acho que as duas coisas aconteceram. Tanto a divisão de costumes, de laços sanguíneos, quanto você adotar um totem específico para ser o protetor da sua tribo. Eu acho que as duas coisas, que é mais coerente acreditar que as duas coisas elas aconteceram juntas e não como fenômenos isolados. Mas
É importante a gente dizer que existem essas três correntes de pensamento, porque algumas tribos pensam desse jeito, outras tribos pensam do outro jeito, né? Então é importante deixar claro que existem essas correntes porque existem tribos que pensam diferente. Mas assim que as tribos começaram a surgir, elas também começaram a lutar entre elas. As tribos elas lutavam por causa de território, elas lutavam por causa de caerns, elas lutavam por diferenças ideológicas, elas lutavam por causa de formas diferentes de pensar sobre como orientar o império, né, a opressão humana. Então, eles brigavam por tudo e essa guerra entre as tribos ela durou muito tempo, né? Ela durou quase tanto quanto o império. E aí o que acontece? Os Garou, eles lutavam sempre e chegaram a cometer um erro terrível, que era assim, eles invadiam o território de uma tribo rival e eles iam lá e matavam os filhotes da tribo, né? Foi assim também que surgiram os filhos de Gaia, né? Os filhos de Gaia, eles surgiram desses filhotes que foram mortos, né? Mas também a gente vai falar sobre isso quando a gente fizer um vídeo sobre os filhos de Gaia, né? Mas os filhos de Gaia, quando eles surgiram, eles foram ativistas muito fortes tanto contra o Império quanto contra essa guerra tribal. E aí, pouco a pouco, eles foram conseguindo acabar com os conflitos e terminar com o Império. E aí foram que surgiram as primeiras alianças intertribais, as primeiras seitas de lobisomens que elas tinham membros de diferentes tribos, né? Aí você podia encontrar uma seita que tinha Presa de Prata, Fiana e Cria de Fênix. Aí outra que tinha Folhas Negras, Senhores das Sombras e Filhos de Gaia, né? Aí foi aí que os garotos começaram a trabalhar juntos, né? E eles viram que eles são muito mais produtivos agindo em conjunto do que separados, né? Porque cada tribo tem uma forma de agir e isso gera diversidade, né, na luta contra a Wyrm. E tem sido bem produtivo para Nação Garou desde então. Mesmo algumas tribos discordando do final do Imperium, como os Crias de Fênix, os Garras Vermelhas, os Senhores das Sombras, o Imperium acabou caindo, né? E como ele caiu, a humanidade começou a prosperar. Eles criaram agricultura, avançaram na tecnologia, fizeram cidades, criaram navegação, impérios, reinos. E junto com toda essa evolução humana, veio manifestações da Wyrm totalmente desconhecidas, manifestações novas da Wyrm. E aí o bicho tava pegando e os Garous eles assumiram seu manto de líderes guerreiros e exigiram que as outras raças metamórficas viessem em ajuda. Eles exigiram isso. Eles não pediram com educação não, eles falaram, vem que eu tô mandando. Só que os outros metamorfos não curtiram muito essa prepotência dos Garou não, sabe? Os únicos que responderam mesmo ao chamado foram os Corax, os homens corvos, né? E os Gural, os homens urso. Os Corax, eles agiam como batedores, mensageiros, né? Dentro da guerra. E os Guraus, eles ensinaram pros lobisomens dons de cura, de tranquilidade, de harmonia. Essa época ela foi marcada pelo nascimento e a queda de muitos heróis. Só que aí, o que aconteceu? Os Garou, eles descobriram que os Gural, eles tinham segredos para ressuscitar. Eles tinham o segredo da vida e da morte, o segredo da ressurreição. E aí os Garous, eles falaram, tá aí, né? Isso aí é bom demais, né? Pra lutar contra a Wyrm, porque se alguém morrer, nós ressuscita, né? Só que aí o que aconteceu? Os Gural falaram, não podemos ensinar isso, porque isso foi um segredo confiado ao nosso povo, pelos espíritos ancestrais, e só os Guraus podem conhecer esse segredo. E aí os Garou eles foram lá e falaram, vocês não vão ensinar? E declararam os Gural, os homens urso, como criaturas da Wyrm. Eles chamaram os Gural de Wyrm ursos. Wyrm ursos, mano, você acredita nisso? Wyrm urso, mano, logo os Gural, cara, não dá pra entender, mano. Aí, liderado pelos Presas de Prata, os lobisomens eles começaram a caçar os Gural, né? Só que todo mundo gostava dos Gural. Todas as raças metamórficas viam neles os caras bem legais, uma galera mó da hora, né? Os caras só viviam de harmonia, de paz. Eles eram os maiores curandeiros de todos, né? Mano, os caras só queriam ficar de paz e comer amora, você entendeu? Um salmãozinho de vez em quando, era isso, os Gural era desse jeito. E os lobisomens foram atrás deles pra matar, eles declararam eles como criaturas da Wyrm. Aí os outros metamorfos se envolveram nessa treta aí
E aí foi louco, porque foi os Garou contra todos os outros metamorfos. Mas mesmo assim, os Garou eles tinham a vantagem de agir em matilha. E como eles trabalhavam em matilha e os outros metamorfos não, eles se sobressaíram durante a Guerra da Fúria. E aí quando as coisas começaram a ficar difíceis, né? Porque os lobisomens estavam matando todo mundo, a maior parte dos metamorfos fugiu. Algumas raças metamórficas chegaram a ser extintas durante a Guerra da Fúria, né? Existem tribos de Bastet que não existem mais porque eles caíram na Guerra da Fúria. E foi isso, né? É muito importante a gente deixar bem claro que tiveram algumas tribos que elas se recusaram a participar da Guerra da Fúria, né? Os Portadores da Luz, os Peregrinos Silenciosos e principalmente os Garras Vermelhas. É muito importante a gente falar sobre esse papel dos Garras Vermelhas na Guerra da Fúria, porque às vezes é uma tribo que é muito mal vista, né? Às vezes a galera pensa que os Garras Vermelhas são só um bando de genocida sanguinário e não é nada disso. Os Garras Vermelhas, eles são, de todas as tribos de lobisomem, eles são os mais próximos da Wild, os mais próximos da essência da vida. E eles lutaram pela vida tanto quanto os Filhos de Gaia, de formas diferentes, né? Os Filhos de Gaia defendendo os humanos e os Garras Vermelhas defendendo os outros metamorfos. Mas tanto uma tribo quanto outra lutou pela vida como talvez nenhuma outra tribo tenha feito, né? E é muito importante a gente salientar esse papel dos Garras Vermelhas, né? E que vivem os que se lembram. Então, a Guerra da Fúria, basicamente, ela foi vencida pelos Garou por WO, né? Porque o resto da galera picou a mula quando a coisa ficou séria, né? Quando a coisa ficou bem séria, na verdade. Mas isso deixou uma sequela muito grande pra todas as raças metamórficas, porque até hoje tirando os metamorfos no Oriente, né, que lá eles trabalham todos juntos e tal, mas no resto do mundo eles não se entendem, os metamorfos não se entendem, um fica culpando o outro pelo que aconteceu no passado e tal, e tudo isso começou com a Guerra da Fúria, e é muito triste, é uma das coisas mais tristes que existe em Lobisomem, porque talvez seja por isso que a Wyrm tá vencendo. Bom, galera, esse vídeo tá ficando muito grande, a gente vai ficando por aqui dessa vez, né? Mas eu vou soltar logo uma continuação sobre os outros dois tópicos que a gente não falou nesse vídeo sobre a história dos Garou, que é os Garous no Novo Mundo e os tempos atuais, beleza? Então, aí é isso aí, continua acompanhando aí, curte, se inscreve, essas blá 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 tudo de youtuber, né? Vocês sabem como que é, né? Falou, valeus!